Audio Jungle. Em cerimônia de abertura do ano jurídico de 2021, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou não ter dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus, a prudência vencerá a perturbação, e a racionalidade vencerá o obscurantismo. 247. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, criticou nesta segunda-feira, durante cerimônia de abertura do ano jurídico de 2021, o discurso negacionista do bolsonarismo ao afirmar que a racionalidade vencerá o obscurantismo. A sessão contou com a presença de Jair Bolsonaro e do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Antes de iniciar o discurso, Fux pediu 1 minuto de silêncio para homenagear as mais de 200 mil vítimas de Covid-19 e logo após afirmou não ter dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus, a prudência vencerá a perturbação, e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Segundo reportagem do G1, o ministro também criticou o que chamou de vozes isoladas do negacionismo científico. Não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário, confesso. Fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente de TJ minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio. Desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente nas esferas pública e privada, para juntos vencermos essa batalha, destacou. Ele também rebateu a declaração feita por Bolsonaro de que foi impedido pela Justiça de implantar determinadas ações de enfrentamento à pandemia por imposição do Poder Judiciário. Em meio à pandemia, o STF fez escolhas corretas para a preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidades a todos os entes federativos, em prol da sociedade brasileira. Disse Fux. Quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB do Doria e o MDB do Temer. São essas duas figuras que sustentam o governo Bolsonaro. Interessa a eles manter o governo Bolsonaro em função da agenda econômica do Guedes. Disparou o ex-prefeito Fernando Haddad. Por tal fórum, o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, PT, alertou, nesta segunda-feira, sobre quem, de fato, representa a base de apoio ao governo federal. Em entrevista à TVT, o petista analisou o atual cenário político nacional. Quem sustenta hoje o Bolsonaro é o PSDB do Doria e o MDB do Temer. São essas duas figuras que sustentam o governo Bolsonaro. Interessa a eles manter o governo Bolsonaro em função da agenda econômica do Guedes. Avalia Haddad. Em sua opinião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem coragem de fazer aquilo que eles próprios tiveram dificuldade de fazer, que é cortar direitos trabalhistas, cortar direitos sociais, massacrar os trabalhadores desse país para aumentar as margens de lucro. Porque na ideia deles só aumentando o lucro dos empresários é que o país vai voltar a crescer. Ministro do STF Gilmar Mendes admitiu a possibilidade de julgar por videoconferência, ainda no primeiro semestre, o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra ele. 247. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes admitiu a possibilidade de julgar por videoconferência, ainda no primeiro semestre, o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, entre as razões para que o ministro voltasse a considerar a possibilidade de julgar o caso por meio de uma sessão virtual, estão o agravamento da pandemia de Covid-19 e as incertezas do calendário de vacinação. O jornal destaca, ainda, que a divulgação das novas mensagens trocadas entre Moro e o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol,
Também reforçaram a necessidade de que o caso seja julgado o mais rapidamente possível. Até o final do passado, Gilmar defendia que o tema fosse discutido em sessões presenciais, por considerar que o tema era complexo demais para ser debatido à distância. Os diálogos trocados entre Moro e Dallagnol apontam que ele combinaram procedimentos e alinharam a atuação relacionadas às denúncias oferecidas contra Lula. Por lei, o Poder Judiciário e o Ministério Público, MP, devem atuar de forma independente, sob pena de violar o devido processo legal. Na primeira fase de julgamento do HC, em 2018, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspeição. O caso foi paralisado após Gilmar pedir um prazo maior para analisar os detalhes da ação. Ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão responsabilizou o governo Jair Bolsonaro pelo atraso na vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Poderíamos estar hoje em um momento totalmente diferente. A responsabilidade é da omissão do governo federal, afirmou José Eduardo Bernardes e Pedro Stropazolas. Brasil de fato, mais de 222 mil mortes registradas e 1 milhão de casos de Covid-19 em menos de 3 semanas. Enquanto o vírus se expande e mata, o Brasil, na contramão do mundo, segue sem planejamento para vacinar a população. Para o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o que coloca o país nesta condição de extrema vulnerabilidade é a grande dependência tecnológica externa e a omissão do governo federal em fechar contratos com laboratórios que produzem as vacinas contra o coronavírus. Nós poderíamos ter começado a vacinação no Brasil em dezembro. Tranquilamente. Poderíamos estar hoje em um momento totalmente diferente. A responsabilidade é da omissão do governo federal, opina Temporão em entrevista ao Brasil de Fato. Durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2007 e o fim de 2010, o médico sanitarista foi ministro da Saúde e esteve no comando da pasta quando houve a pandemia de H1N1, em 2009. Na época, o Brasil ficou marcado como o país que mais vacinou cidadãos contra H1N1 pelo sistema público no mundo, atingindo a marca de 80 milhões de cidadãos vacinados em apenas 3 meses. Nós imediatamente mobilizamos a ciência. A primeira diferença foi essa, relata. A condução é contrária à que o país assiste hoje. Jair Bolsonaro tem se colocado como um obstáculo para a imunização da população brasileira, por meio do incentivo a tratamentos precoces sem eficácia e até contestação de vacinas certificadas, como a Coronavac. O presidente chegou a afirmar que ele próprio não pretende se vacinar. Hoje você tem um presidente que desde fevereiro do ano passado trabalha para ajudar o vírus, trabalha para aumentar o número de mortes, trabalha para aumentar a ignorância, trabalha para aumentar o negacionismo, aponta o ex-ministro. Confira a entrevista completa. Brasil de Fato, quais são os entraves e como você avalia o planejamento do governo federal para vacinar a população e conter o avanço da Covid-19? José Gomes Temporão, um governo sério. Um Ministério da Saúde que, de fato, cumprisse a sua missão. Deveria ter lá em maio, junho, começando a sentar com os laboratórios que estavam desenvolvendo vacinas e começado a negociar as compras. Nós não fizemos isso com a Pfizer. Nós não fizemos isso com a Moderna. Nós não fizemos isso com a Sputnik V. O presidente da República apostou todas as fichas apenas na vacina da Fiocruz. Na verdade, eu diria que foi a Fiocruz que convenceu o governo a assumir essa vacina como sua. Nós poderíamos ter começado a vacinação no Brasil em dezembro. Tranquilamente. Poderíamos estar hoje em um momento totalmente diferente. A responsabilidade é da omissão do governo federal. Os números que nós temos é que no final de março, se tudo correr bem, Butantan e Biomanguinhos juntos vão poder entregar 30 milhões de doses por mês ao PNI, Programa Nacional de Imunização. Isto nos permitiria chegar no meio do ano com 120 milhões de doses, o que ainda é insuficiente. Nós teríamos que ter umas 200 milhões de doses até o meio do ano, para poder atingir uma meta mínima de 70% de cobertura até julho no máximo.
É importante vacinar o maior número possível de pessoas no período mais curto possível para reduzir a circulação do vírus. Cai o número de casos. Cai o número de óbitos e a gente pode virar a página desta situação horrenda que estamos vivendo. Mas agora, a nossa grande dependência tecnológica externa, associada à omissão do governo que já poderia ter fechado o contrato com outras vacinas lá atrás, nos coloca nesta extrema condição de vulnerabilidade. Em 2010, o Brasil ficou marcado como o país que mais vacinou cidadãos contra H1N1 pelo sistema público no mundo. Como ministro, como foi enfrentar a pandemia da gripe A? Quais foram as estratégias para a imunização? No começo, era medo e insegurança. E nós enfrentamos de uma maneira completamente diferente da maneira como o governo federal está enfrentando a Covid-19. Nós imediatamente mobilizamos a ciência. A primeira diferença foi essa. Nós tínhamos um presidente da República que não era um ignorante e um psicopata que nós temos hoje. Tanto o ministro da Saúde como o presidente da República que nós temos hoje são dois charlatões que deveriam ser processados por exercício ilegal da medicina e por estarem prescrevendo drogas que não funcionam para a população brasileira. Naquela época, a gente pôde rapidamente produzir uma vacina, porque nós já tínhamos a vacina da gripe. Era um vírus da mesma família influenza. Então não foi tão complexo você introduzir esta cepa mutante na vacina que todo ano a gente toma. Entre março e maio,